Ok, boa noite. Todo mundo tá bem? Beleza, deixa eu tirar esse treco aqui, porque esse negócio me incomoda pra caramba. Vou fazer uma pergunta, depois a gente conversa mais light. Aqui alguém tem pai? Pode ser morto também. Quem tem mãe? Quem tem pai? Pode ser depois. Todo mundo tem pai, né? Vou falar de paternidade hoje. Mas a pergunta você vai ter que fazer é o seguinte: vamos fazer um trato. Pergunta para você mesmo se Deus é teu pai. Vamos inverter esse negócio. Pregação não é uma pessoa chegar aqui, falar umas coisas e entra na cabeça de uns, entra na cabeça de outros e vão embora. Não é. Se você é cristão, você já é o templo do Senhor. Ok? Se você está vinculado a uma igreja que Deus fez, você já pertence à igreja de Deus. Amém? Agora nós todos que somos cristãos e que somos parte do corpo de Cristo, precisamos reunir. De uma forma ou de outra precisamos reunir. Precisamos um do outro, até para a gente estimular um ao outro a pregar o Evangelho. E o Evangelho, no fundo, é essa pergunta: Deus é teu pai? A sociedade fala que é, não é. A Bíblia não apoia isso. Ninguém nasce com Deus como seu pai. Vou explicar por quê. Meu pai é Steve Montgomery. O pai dele foi Hallie Ray, já esqueci o nome do meu avô. Hallie Ray. E antes dele, eu lembro da avó, porque ela era brava. Vou indo, e lá atrás meu pai era exatamente o teu pai, Adão. E Adão, quando foi feito na imagem de Deus. Do jeito que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Adão foi alma, que é o Pai, Filho, que é o corpo, e Espírito. E o homem foi feito perfeitamente na imagem de Deus, só que não era Deus, não era todo-poderoso. E quando ele pecou, e o pecado de Adão não foi ouvir a cabeça da mulher, esquece disso, gente. Deus contabilizou o pecado a Adão. Quando ele pecou, que foi obedecer a alguém que não foi o pai dele, Deus matou o espírito dele. E todo ser humano de lá para cá morre, nasce morto a parte espiritual. Ok? Não tem como fugir. Tanto é que a alimentação mudou radicalmente. Tivemos que começar a comer animais para ter proteínas em nosso corpo. Nós vivíamos eternamente em Adão. Parou e saiu o Espírito de Deus de nós. Porque é o Espírito de Deus que dá força, conhecimento, inteligência e discernimento. Mas você tem personalidade, você é uma alma, como Deus Pai é uma alma, e você tem responsabilidade. Você é pai também. E tem responsabilidade com teus filhos. Então a pergunta, vamos fazê-la de trás para frente. Se meu pai, Adão, estava morto, o que ele fez para restaurar a relação dele com o Pai do céu, para ser pai novamente? Ele matou um cordeirinho, Deus aliás matou um cordeirinho, vestiu ele. E você vê pela tradição oral e pelo desenvolvimento de todo o relacionamento que Deus sempre exigiu um acerto entre o homem e Deus para poder chamar de filho. Então, amigo, se você não creu em Jesus Cristo, por melhor que seja, teu espírito está morto e precisa de ser vivificado. E isso só acontece quando Deus entra na sua vida. E Ele só entra na sua vida quando você arrepende e convida Ele para entrar. Amém? Ok, evangelismo está feito.
Agora, irmãos, a pergunta é: Deus é meu pai? Deus é teu pai? Faça essa pergunta para você. Amigo, não tenha medo, não tenha vergonha de ter dúvida. Não tenha medo de falar assim: puxa vida, eu estou na igreja a vida toda, mas Deus não é meu pai. Não tenha medo. Amém? Eternidade sem Deus é uma fria. Aliás, é bem quente. Eternidade sem Deus é sem a coisa mais importante, a pessoa mais importante do universo, como teu amigo que ama. A personagem de amor em si chama-se Deus. A personagem de justiça em si chama Deus. Então, Deus quer que você seja o filho dele, porque você não é o filho dele naturalmente. Antônio não nasceu filho de Deus. O irmão nasceu filho de Deus? O irmão viveu como criança, apanhou como criança, levou surra que nem eu, mas não virou filho de Deus até o dia que o irmão arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo, porque aí a comunhão foi restaurada pela justiça de Jesus. Mas a pergunta é: quem é seu pai? Hebreus capítulo 12. Vamos fazer um pequeno exegesis de Hebreus capítulo 12. Eu venho fazendo um estudo de provérbios em Hortolândia e a gente abordou um dos temas de como Deus corrige seu filho. Eu vou só ler esse trecho, depois nós vamos entrar nas vertentes. Estou devagar demais, estou rápido demais, tá bom assim, beleza? Pergunta, levanta a mão, não tem problema. Se eu não sei responder, semana que vem eu te respondo. Tá bom? Vamos combinar isso? Que a gente não é dono da verdade, mas a verdade é o nosso dono. Nós temos que ser honestos e, quando não sabemos, procurar saber o que Deus realmente diz. Todo mundo conhece Hebreus capítulo 12, conhece, né? Todo mundo sabe. Olhar para Cristo, autor e consolidador da fé. Você tem o exemplo de Hebreus 11, totalmente das várias vidas de fé. Inclusive, o testemunho que o crente tem é baseado na fé dele, não num comportamento prescrito pela sociedade. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E todos aqueles exemplos de fé tinham uma coisa em comum: eles alcançaram excelente testemunho por ter fé, porque a fé muda você. Ela te garra, é o que você crê que faz você, né? Então vamos lá. Isso é o contexto. Começando no versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco. O que é argumentar? Dialoga, discute, ele dá a razão de ser. Então existe uma exortação, um puxão de orelha que está brigando um pouquinho com você. O teu jeito natural é furado, não vai dar certo nunca. Vai ter que ter alguém, nesse caso Deus, que vai argumentar com você. Olha o que diz: irmãos, ele está falando de irmãos. Os hebreus eram judeus convertidos que tinham perdido tudo em Roma, e o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta de conforto, falando: vale a pena, o que você tem é melhor do que você tinha como judeu, agora você é judeu convertido. Tem toda aquela história linda, contada, tudo um baseamento teológico nos primeiros 11, 12 capítulos, mostrando a superioridade de Jesus em relação ao Antigo Testamento. Mas aqui ele agora está nos finalmente, capítulo 13 é o final, né? 12, ele está no finalmente. Ele fala assim: e vós já esquecestes da exortação que argumenta convosco como, berra aí, como filhos, ok? E qual é o argumento? Ele puxou um versículo lá em Provérbios e diz assim: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores arrependido. Fala assim: filho, não desanima, não despreza Deus te corrigindo. Amém? Não despreza Deus te corrigir. Às vezes a gente embute na nossa cultura cristã:
fez por merecer, o cara se lascou, também não educou os filhos certo, também fez isso, e aplica e atribui culpas e consequências na vida do nosso irmão, e Deus está dizendo, não, você não despreza a correção do teu Senhor, teu soberano, teu Pai, aquele que te salvou. Aqui a relação é de pai para filho, a pergunta você sempre tem que fazer, sou eu filho? Não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por eles foram repreendidos. Amém? Entenderam? A gente entendeu só uma parte. Continua lendo, ó. Porque, aqui é um princípio, irmãos. Porque o Senhor passa a mão na cabeça daquela pessoa que Ele ama. O Senhor corrige. Amém? Todos nós que trabalhamos com navegação, gosta de construir barco, gosta de mexer, sabe quando você está navegando e você perde o rumo. Está faltando um engenheiro aqui perto, futuro engenheiro. Você perde o rumo, teu aprovamento vai fora 10 graus. O que você tem que fazer para chegar no rumo? Corrigir. Irmão, correção, se você não tem na vida correção, você não chega a lugar nenhum. É normal, é bom, é necessário ser corrigido. E uma coisa que acontece, que ele diz com todas as letras, Deus corrige seu filho. Amém? Ah, mas aquele irmão que só pinta e borda nunca apanha. Quem disse que é filho? Irmão, eu só fazia um negocinho lá e eu era pego. Fazer só uma coisinha era pego. Aí chega um ponto que você fala, cansa de ser pego, né? Quer fazer o que Deus quer. Aí não é pego. Porque você está fazendo o que Deus quer. Porque pai educa, se ama. O Senhor corrige o que ama. Pula o próximo, porque é muito controverso. O que diz? Não podemos pular o próximo. Quem deu autoridade para eu mudar a Bíblia? Ninguém. E açoita a qualquer que recebe como filho. Filho sabe que é filho, porque quando faz coisa errada, ele tá bom, todo mundo está falando de coisa diferente, dizendo a mesma coisa. Pode falar, apanha, né? Apanha. Versículo 7: se suportais tal correção, Deus vos trata como filhos. Porque filho há quem o pai não corrija? Fiz uma pergunta. Existe filho de verdade que pai não corrige? Não está falando os filhos de gente hoje, né? Está falando em filho de pai que é pai. Ele fez uma coisa, ele fez uma pergunta: existe filho que não é corrigido pelo pai? Mostrando o vínculo afirmativo da relação entre pai e filho, o fato que o pai se envolve na disciplina do filho. E Deus é assim. E se você não apanha de Deus, é porque você não é filho. Eu não estou dizendo isso. Lê lá, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. Irmãos, não é os tombos que você leva que importa, é o fato que Deus te levanta e te leva para o caminho dele e te corrige. Amém? Se você fosse perfeito, não precisaria de salvação, você nasceria com o Espírito de Deus no teu coração. E até agora ninguém nasceu dessa forma, nem Adão, ele foi feito dessa forma. E todos os filhos dele nasceram sem o Espírito novo. E você precisa do Espírito novo para virar filho de Deus. Restaura a tua trindade. Isso não é opinião. É voltar a se unir com Deus. E o que separou Adão de Deus no começo foi o fato que ele pecou. E o pecado, quando você joga na eternidade, multiplica um número pequenininho, Murilo.
10 vezes infinito, quanto que dá? Quanto que dá? Infinito. Estou vendo que pelo menos continuar ensinando engenharia certo. Isso já a gente sabia antes de engenharia. E menos 10 vezes infinito é quanto? Menos infinito. Entrou o pecado, menos 10, e a sociedade inteira morreu. Porque morávamos num tempo onde não havia tempo. Nós comungávamos com Deus, vivíamos eternamente, e pecado não pode entrar na eternidade, porque a presença de Deus é infinitivamente positiva e destrói pecado. E Deus resolveu esse problema dizendo: eu pago essa conta, porque homem nenhum consegue pagar. Filho é aquele que reconhece que não consegue pagar a conta. Tá bom? Ai, mas como tem evangélico metidinho, né? Bota uma Bíblia debaixo do sovaco. Eu não bebo, eu não fumo. Estou quase gay. Olha, gente, pessoa que não bebe e não fuma só vai demorar a sua ida para o inferno. Você tem que ter tua alma restaurada pelo Espírito de Deus. Seu espírito vivificado pelo Espírito de Deus. Mas enfim, uma evidência forte sobre isso é o fato que pai corrige filho. Vamos continuar. Não existe um filho que o pai não corrige. Versículo 8. Mas, pergunta a você mesmo, amigo e amiga: se estáis sem disciplina, das qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Gente, eu não falei isso. Ele está dizendo: está todo mundo participando, está todo mundo na igreja, está todo mundo na sociedade. Só que lá na igreja, na sociedade, tem gente que só faz coisa errada e nunca apanha. Sabe que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, chamou essa pessoa? Chamou de bastardo. Não é filho legítimo de Deus. A característica fundamental de quem anda com Deus, que ele é disciplinado e corrigido por Deus, porque ele quer ser igual ao Pai, e ele erra como todo mundo erra, e a gente erra. A gente não pode ficar reparando no erro dos irmãos, mas mostrando aos irmãos como se corrigir e ter comunhão com Deus, que a caminhada com Jesus é maravilhosa. Amém? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele disse. Ele não deu meia volta, meio caminho. Então, se você faz muita besteira, não apanha, você não é filho. Que é verdade. Vem muita gente visitar você, se mora com você, você não dá surra no filho dos outros. Amém? Então presta atenção, irmão. Irmãos que pensam que são irmãos, amigos que pensam que são cristãos, pessoas que pensam que nascem numa família boa e que estão de bem com Deus, e um dia se entende. A Bíblia disse claramente: se você não é corrigido por Deus, você não é filho de Deus. É a maior evidência que você é filho de Deus, né? Tem outras evidências, é claro. Se Deus é amor, você vai exudir amor. Amor como Deus ensina o amor, não sentimento banal. Se você é filho de Deus, você vai ser como Deus é também, fidedigno. Você fala uma coisa, você cumpre. Amém? Ou pelo menos tenta, quer. Se Deus ama, você ama. Você trabalha direito, Deus trabalhou direito. Fez ou não fez os céus e a terra maravilhosamente bem feito? Vocês que mexem no setor de outro com o ser humano, tudo isso, você vê os dentes de uma criança, você vê a boca de uma criança, você vê as mãos de uma criança, os dedinhos. É lindo ou não é? Então, quando Deus faz a coisa direito, o Filho de Deus também quer fazer o que é direito, irmão. O novo nascimento faz você querer fazer o que é o certo, amém? Isso não acontece enquanto você não arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem que pagar essa conta. Ele te ama, fez tudo para restaurar a tua vida, mas Ele exige que você arrependa e crê nele, para ser pai.
Deus te ama. Como Ele te ama? Continua, versículo 9: além do que, tivemos nosso Pai segundo a carne, para corrigirem. Nós os reverenciamos, e é verdade. Pai que educa, os filhos eventualmente reverenciam, já percebeu isso? Pô, meu pai e minha mãe assumiram um risco de perder o meu amor momentâneo devido à necessidade maior que eu tive de correção. Isso é um ato de amor, de verdade. Pai que é pai, educa. Deus não é diferente. Amém? Agora, irmãos, um testezinho rápido. Você está preocupado com a dificuldade da tua vida? Pai, quando educa, um pai bom, o que ele faz? Ele bate na criança e não explica por quê? É certo você apanhar sem saber por quê? Imagina, você acha que Deus vai tocar a mão em você sem você ter noção do porquê? Aí está a inerente diferença entre castigo e provação. Jó não pecou, passou provação. A consciência dele era limpa. Nos 40 capítulos ele mostrou argumento através de argumento que ele tentou servir a Deus e só se ferrou. Desculpa a expressão. Então, irmão, não é castigo de Deus, provação. Não olha para o teu irmão que está passando provação e imagina que Deus está castigando ele. Porque irmão não fica olhando para o outro irmão quando ele apanha do pai. Às vezes o teu irmão está doente porque Deus está deixando ele ficar doente, não porque está apanhando, não fez nada errado. Mas Deus sempre castiga. A diferença é que você sabe quando é castigo. Amigo, você sabe muito bem quando você apanha de Deus, se você é filho de Deus. Concorda ou discorda de mim? Levanta a mão quem concorda. Toda vez que você pecou e apanhou, você sabia? Mas por que ele fez isso? Porque ele é um pai bom. Ele não fica chateado com a gente, ele não fica por aqui com a gente e manda e trivializa o que a gente pensa. Ele está preocupado com o nosso sentimento, está preocupado com a nossa força, ele tem um amor para nós, do psicológico até o físico. E se você faz uma coisa errada, você vai saber, porque Ele é uma coisa que nós não somos. Melhor pai do mundo. Amém? É gostoso ouvir teus filhos falar: sou o melhor pai do mundo. Mas a verdade é que só tem um melhor pai do mundo, meu Deus. E eu sei que Ele é meu pai, porque quando eu faço coisa errada, Ele bate. Amém? Mas também é só Ele que eu quero que bata em mim, viu? O temor que você tem que ter ao Senhor é só para o Senhor, porque o temor do Senhor libera a gente dos outros temores. E você só apanha quando anda errado, se você é filho de Deus. A pergunta sempre é: se você é filho de Deus. Ok, continuando. Versículo 10 disse: porque aqueles, falando de nossos pais, na verdade, que por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Né? O Paulo dá a corrigida no Murilo como ele achava que era ideal. Né? Se o Paulo, que é um ser humano limitado, conseguiu corrigir e educar o Murilo, ó a analogia que faz. Porque aqueles, quer dizer, nossos pais, na verdade, com pouco tempo, nos corrigiam como lhes bem parecia, mas este, falando de Deus, para, o que está escrito aí? Alguém berra bem alto lá atrás, para nosso proveito. O barco teu está fora do rumo, alguém tem que bater na proa do teu barco e falar assim: é para lá que você vai, filho. Irmão, é bem-aventurado aquele que é corrigido por Deus, porque ele tem certeza que Deus é o Pai. Deus não te corrige, tu não é filho. Eu não estou dizendo isso. Está diferente, está escrito diferente do que eu estou falando. Sim, não, se envolva. Como é que é? Está escrito, não está?
Tá bom. Não estou bravo, é voz alta porque eu estou empolgado, tá? Eu gosto do que eu faço. Eu amo pregar, né? Aliás, vai ser tão gostoso lá no céu, lá. Imagina perguntando para Jesus, mas, porque Jesus fez tudo, né? Mas como é que você fez? Por que você fez Duckbill Platypus? O negócio do Cadê Perry? Quem já assistiu aquele desenho, né? Aquele bichinho verde, feinho lá com o rabinho que faz isso, que tem um bico de coisa. Deus tem um sentido de humor, né? Tem tanta coisa que eu quero perguntar para ele, né? Mas o que ele tinha em mente quando fez isso, né? Né? Também vou perguntar porque ele deixou algum de nós ficar gordo, mas essa é outra história. Tem muita coisa que eu vou saber só na eternidade, né? Como é que eu sou escolhido por Deus e eu escolho Deus, e que as filosofias que norteiam esses assuntos levam a igreja à destruição, porque o que leva Deus, que leva a gente para Deus é o amor de Deus através da palavra pregada de Deus, e nós temos que ser obedientes e falar para os irmãos: não entenda Deus, deixa Deus mandar em você e te corrigir. Amém? Ninguém consegue entender o infinito só conceitualmente, e nós vemos assim pela palavra de Deus que Deus na prática é muito prático. A Bíblia, irmão, foi feito para uma pessoa com pouca leitura ler, obedecer e, sabe de uma coisa? Entender. Amém? Se a minha pregação está para cima da cabeça das pessoas, com o português, estou errado. Se está para baixo das pessoas, estou errado. A palavra de Deus, quando você fala ela na sua simplicidade, ela é forte. Ela é uma espada de dois gumes. Ela entra na divisão da medula e da carne. Ela te dá vida, te dá força, te dá prazer. Ela te excita. A palavra de Deus é a coisa mais excitante que tem na face da terra. É o sopro da boca de Deus. Tanto é que Jesus é chamado João capítulo 1, no princípio era o Verbo. Comunicação de Deus na pessoa de uma pessoa que viveu na terra não é nada mais, nada menos que Deus conosco, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele você não tem uma chance de sair dessa safadeza. Tem coisa mais excitante que aquele que fez a excitação que existe no mundo. Não tem. É maravilhoso como Deus é forte. E Deus nos corrige, continua no versículo 10, para o nosso proveito, para sermos salvos. Está falando salvo? Participantes. O que é participar? Participar. Comungar. Co-ter. Né? Ele tem, você tem. Amém? Participantes no quê? O que diz aí? Participantes na sua santidade. É por isso que Deus bate em fio. Ele quer santo. Santo não é aquela coisa assim: eu não bebo, eu não fumo, minha vida é chata. Irmão, se você não é uma pessoa separada por Deus, para Deus, e você não é excitado pela presença de Deus em tua vida, você não entende quem Deus é. Amém? A gente é humano, a gente erra, a gente tem que lidar com situação difícil, a gente perde a boa, a gente não é de ferro, a gente corta grama errado, a gente corta fio errado, a gente faz cálculo errado, mas nós temos um Pai que nos corrige e põe no caminho certo para nós participarmos de uma outra essência de Deus, a sua santidade. Irmão, Deus muitas vezes falou assim: sede santos, porque eu sou santo. Porque filho que é educado acaba pegando as características do papai. Amém? E pior que a gente passa as neuras nossas para os nossos filhos também, né?
Tem que ter papai do céu para corrigir nossa falta de educação como pai, às vezes, né? Nós somos falhos como pais de ensinar. Porque a criança, ela não aprende no blá blá blá, viu, irmãs? Esquece. Já aprenderam, já descobriram isso agora, né? As crianças aprendem no exemplo dos pais. E quando o pai vive como deveria, a criança tem uma referência forte. E se você deixa Deus na tua vida e anda com Ele, você vê como Deus trabalha, Ele vira a tua única referência e você começa a emular Ele, imitar. Puxa vida, eu podia ser mais como Deus nisso. Amém? Deus não é Thor que fica fazendo assim com o martelo, depois fica namorando as menininhas aqui na terra. Deus, é o Todo-Poderoso, e Ele te ama. Ele quer fazer você participar da santidade dEle. E esse processo, irmão, requer correção. Estou falando para crente, estou perguntando para crente se eles estão sendo corrigidos por Deus, para ver se realmente são. Agora, amigo, se você não crê em Cristo, você pode ser corrigido por Deus, amém? A primeira coisa que você faz, você aceita a correção que Deus deu na pessoa de Jesus, que pagou tua conta para toda a eternidade, arrependendo e crendo nele, né? Então vamos lá, terminar esse pequeno estudozinho de Provérbios, de Hebreus, e entrar em alguns versículos, porque você não pode criar todo o teu conhecimento em cima de um versículo só, ou um trecho. Versículo 11: e na verdade, toda correção é extremamente prazerosa. Discorde de mim se eu estou errado. Igreja é para isso. E na verdade, toda correção ao presente é extremamente gostoso. A Mel acordou agora. Olhou assim para mim agora. O que diz lá? E na verdade, toda correção ao presente. O que diz? Não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produzir um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Um jeito chique de dizer. Quem já viu criança pequena quando apanha? Quando apanha mesmo, bem dado, ela fica mais nervosa ou mais calminha? Quem tem criança pequena, responde. Como é que ela fica? Calmo. Uma coisa incoerente, não faz sentido, né? Não bate com a psicologia de hoje, não bate com teorias de comportamento. Violência gera violência. Realmente, violência, injustiça gera injustiça. Mas a disciplina, mesmo que dói, faz uma calmaria no coração do filho. Sabe por quê? A criança, do modo fundamental, quando é pequeno, a primeira evidência que ele sabe que tem pai, que ama, é quando ele apanha, sabia? Pensa bem. Ele tem necessidade, lá vem a teta, vira os olhos, dorme, dá uma rotada, pronto. Mas começa a ganhar, a mãe não, varadinha, chora, fica calminho e dorme. Porque ela tem mãe, ela tem pai. E é o primeiro feedback que você tem no começo da tua vida como um ser humano, de que teu pai realmente te ama, é porque ele te corrija. E amigo, no nível espiritual que nós vivemos em tempos extremamente turbulentos, extremamente confusos, extremamente mal orientados, as pessoas não estão lendo a Bíblia.
Lê a Bíblia, tu é crente, você tem que comer a comida que te alimenta. Amém? Eu leio para pregar. Não, irmão, eu não leio para pregar. Amém? Óbvio que o pregador tem que ler a Bíblia, né? Só faltava essa. Eu não pico e colo o sermão de ninguém. Eu acho que Deus pode falar para mim a verdade dele tão bem quanto ele pode falar para você ou outra pessoa famosa. Não sou soberbo, eu reconheço a minha limitação, mas irmãos, nós temos que alimentar da palavra de Deus diariamente, viver a palavra de Deus diariamente, ser conflitados pela palavra de Deus. Você acorda de manhã descobrindo que você fez uma coisa errada? Você leu a Bíblia e viu que fez uma coisa errada? Já fizeram isso? Se fizeram isso, fala amém. Deixa eu falar em português diferente, está meio gringado. Você já, ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia, ao ouvir uma pregação, se tocou que está errado? É Deus corrigindo. Ele tem várias ferramentas de correção, porque Ele quer que você participe da santidade dEle. Ele gosta de você. Ele não é pai frouxo, Ele não dá mole, Ele não dá a chave do carrinho para Ele porque você virou o zóio para Ele. Ele não é carente, Ele te ama. E vai fazer não. Sim, agora você vai, agora sim. É tão gostoso, depois de muito não de Deus, receber aquele sim, né? Irmãos, pergunta para Deus: Pai, eu não quero apanhar mais, né? Então o que o Senhor quer? Que Deus não vai bater em você se você faz o que Ele quer. Isso é coisa para criança, isso é coisa para moleque. Adulto já parou de apanhar. Então vamos agora ver outras palavras na Bíblia que vai dar uma indicação para a gente de como aferir essa questão. Todos nós, o que é aferição, gente? Vamos lá, quem mexe com instrumentos, o que é aferir? Cadê o Mateus? O Mateus já foi. Aferir é medir, é comparar, levar num padrão, corrigir. Amém? Você pega um instrumento, tem um padrão, você vai lá, o zero fica no zero, 100% fica no 100, e você vê se a curva bate, né? Se está meio curveiro, bom, isso é aferir, né? Nós precisamos ser aferidos pela palavra do Senhor, mas existem várias ferramentas que Deus usa para aferir as nossas vidas. É por isso que Deus deu. Você tem alguma ideia porque Deus deu a palavra dele para 12 apóstolos, mais 120 pessoas? Imagina se ele tivesse dado para um só. Ele tinha seu aferimento pessoal. Deus deu para o coletivo, o Espírito Santo está dentro de você, mesmo com ele, você precisa do Espírito Santo coletivo, onde que veio no dia de Pentecostes sobre a igreja. Isso é função da igreja, para você ter conhecimento de como Deus realmente pensa sobre o assunto. Pessoa fora da igreja que é crente, não participa, vocês não ouvem, porque eles não estão sofrendo as lutas de ser membro de uma igreja, não estão sofrendo as paixões de ser parte da igreja e tendo que fazer exercício da fé, crendo o que Deus quer e praticando. Amém? Nosso objetivo não é e nunca será salvação das nossas almas. Nós somos salvos, nós somos filhos de Deus. Nosso objetivo é saber o que é que meu Pai quer que eu faça. Amém? Agora, conhecendo o terror do Senhor, eu prego para os outros. Conhecendo o terror do Senhor, eu convenço os outros a como ser salvo, através da pregação do Evangelho. Conhecendo como Deus, além de ser bom e bondoso e justo, Ele é terrivelmente avesso ao pecado e justo, eu ensino a pessoa que tem um caminho de perdão e de aceitação no seio do Todo-Poderoso. Amém? Você é membro dessa igreja, você é sacerdote, sabia disso? Aqui só tem um sumo sacerdote, quem é? Levou o sangue dele lá em cima, alguém aqui foi lá em cima, alguém rasgou o véu, o resto de nós somos sacerdotes. Amém? Nós temos o ministério de reconciliação.
o ministério de parir filho espiritual. Se você precisa ser parido hoje à noite espiritualmente, aqui é o lugar, porque é mediante ouvir, obedecer e acatar o Evangelho que Jesus vai entrar na tua vida e mudar ela para todo sempre. Amém? Amém? Ele ama você. Então, vamos lá. Alguns outros versículos. Eu nem olhei o tempo, creio que eu ainda tenho uns minutos, né, irmão? Estou bem de tempo ainda? Eu não sei se aqui tem limitação de tempo por causa de Covid, essas coisas. Ok. Provérbios capítulo 3 diz, versículo 11: eu vou dar umas coisinhas assim de correção interessantes, só para vocês pensar, e depois leva para casa, e depois, se quiser, eu passo esse estudo para o Daniel, para o Wilson, qualquer um, para passar no grupo se estiver interessado. Que meus estudos são muito simples de ver, só tem versículo bíblico, você vai ter que ler e procurar entender, tá? Ok, conselho. Em Provérbios você vai ver, nós estudamos até o 3º capítulo, tem vários conselhos que ele dá para ter sabedoria. E um conselho que ele dá em Provérbios capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ele tem raiva. O Senhor repreende aquele que ama. Amém? Uma pessoa que é mimimi tem uma dificuldade enorme de ser corrigido. Tem ou não tem? Vai lá no arsenal, no teu depósito mental de todos os teus amigos, teus catálogos, de todos os amigos, aqueles mais doloridos, aceitam ser corrigido? Eu estou falando, você chega de boa, você conversa assim, pô, não é melhor assim? O cara fica tudo dolorido. Irmãos, não tem esperança para quem é assim. Vou ser muito claro. Você tem que aceitar ser repreendido, especialmente pelo Senhor. Amém? Eu não gosto de repreender ninguém, eu não tenho prazer nisso, não é meu lugar. Mas a palavra do Senhor, se você ensina ela certo, alguém vai ser repreendido, inclusive o pregador. Irmãos, eu não posso pregar sem ser apanhado de Deus. Eu erro muito. Descobri agora que eu estou pregando 2 vezes por semana que eu erro pra caramba. Eu erro muito. Irmão, é joelho, chorar, ler e ir para frente. Porque errar faz parte do ser humano. Gostar de errar faz parte de uma pessoa que não se converteu. Eu não gosto de errar. Amém? E a gente vai se sensibilizando nos nossos próprios defeitos e começa a olhar não para os defeitos dos irmãos, mas como necessidades. Porque a gente pega aqueles estudos da Bíblia, tudo bonitinho, onde Jesus lavou o pé dos apóstolos e fala o quê? Ai, que humilde foi Jesus. Aquilo lá não foi lição de humildade. Aquilo lá foi o soberano do universo que falou assim, ó, você não precisa tomar banho, eu já te salvei. Mas você com o teu irmão, você vê que teu irmão está com o pé sujo, não fica reclamando do chulé. Você vai lá e lava o pé. O que é lavar pé? É disciplina de igreja no nível que ela nunca devia sair desse nível. É onde eu me acerto com o meu irmão, eu lavo o pé do meu irmão, que já foi lavado por Deus. Você vê na Bíblia, ela é rica de sabedoria de como. Mas aqui, voltar para não perder o contexto. Porque o Senhor, versículo 12 de Provérbios 3, repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a que quer bem. Amém? Deus bate porque é bom para você. Ele quer fazer você sair da tua zona de conforto. Ah, mas não faz meu tipo. Irmão, não faz meu tipo nada que eu faço para Deus. Tive que acordar. Você não nasce naturalmente um pregador. Você não nasce naturalmente um crente bom. Você teve que nascer supernaturalmente só para botar o pé dentro da igreja, às vezes. Nós somos todos obras de Deus. E qualquer bondade que a gente venha a ter foi pelo trabalho que Ele fez na cruz por nós, entrou na nossa vida, Ele foi corrigindo, até um dia cai a ficha. Pai, obrigado.
Porque bicho ruim todo mundo é, um pouco. Quem gosta de gato? Quem gosta de gato? A Bel odeia gato. Eu acho gatinho bonitinho, lisinho. Wilson não gosta porque não ganha muito com gato. Mas não, também não gosta de gato. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. O que você faz num gato? Quando você passa a mão... Olha, Rosângela, quando você passa a mão no gato, da cabeça para a cauda dele, né? O que ele faz? Gosta, encosta. Ele, quando encosta em você, é de frente para trás ou de trás para frente? É sempre de trás para frente, ele vai alisando. Aquele gato maravilhoso, passa a mão nele da traseira dele para frente dele, contra o pelo, vê o que ele faz. Se arrepia todo. Pessoa na igreja que não converteu, quando é repreendida, é que nem um gato. Você passa a mão nele de jeito para frente, de frente para trás, ele arrepia todo e mete a unha em você, porque não está entendendo que não é você que está repreendendo o teu irmão. Ele está ensinando a Bíblia, e a Bíblia repreendeu inclusive o pregador. Amém? Então você apanha porque tem pai que te ama. Você vê isso em Provérbios 3. Deuteronômio capítulo 8. Diz assim, versículo 5: Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Confessa, entenda, gente, bota isso no teu coração. Deus castiga seu filho. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Então, vou fazer uma pergunta: se Deus castiga quem é filho, você realmente tem que fiscalizar a vida de outro filho de Deus? Não precisa concordar comigo, mas responde. Deus está vendo ou não está vendo? Deus está vendo ou não está vendo? Deus é pai ou não é pai da pessoa na tua igreja que é realmente filho de Deus? É ou não é? Você precisa fiscalizar a vida de quem é convertido? Não, porque tem Espírito Santo de Deus nele, tem Espírito Santo na igreja, tem tudo. O que você faz, irmãos, você ajuda ele na caminhada da vida quando ele erra, quando ele anda como você e eu andamos às vezes, incoerente com a palavra de Deus. Mas fiscal não. Fiscal não. Porque Deus, ele fala assim, bota na tua cachola, confessa, articula isso no teu coração. Entenda o seguinte: como um homem castiga o filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Só apanha quem é filho. Não, estou repetindo, estou sendo um pouco prolixo, não é à toa. Vocês nunca vão esquecer isso. Esse negócio mexeu muito comigo. Me aliviou da necessidade de preocupar demais com o que os outros pensam de mim. Me aliviou da necessidade de eu preocupar com a minha imagem. Eu tenho que preocupar com o meu conteúdo e deixar Deus preocupar com a minha imagem, porque todos os exemplos de fé tiveram um bom testemunho. A gente vai no caminho inverso e não chega lá, porque falta fé. Eu espero que vocês nunca botam aqui na parede da igreja, por favor, silêncio, desligue seus celulares. Porque se o crente não sabe que tem que desligar o celular quando entra na igreja, é uma coisa errada com ele. Amém? Não é regra que muda, é Deus na tua vida que muda o teu comportamento. É Deus que muda. Continuando, você lembra dos amigos de Jó, isso é em Jó capítulo 5, que presumiram que ele tinha feito alguma coisa errada, né? Sempre tem aqueles amigos que chegam com a gente, irmão, o que você está fazendo errado, né? Que você está fazendo errado, né? Jó capítulo 5. Só que eles falam uma coisa verdadeira. Esse livro foi o mais velho livro na Bíblia, que se tem noção, e eles, mesmo sem a lei, sem os profetas, sem o povo de Deus sendo consolidado, eles deram com esse princípio. Jó 5, versículo 17. Eles jogaram na casa de Jó,
Jó, assume que você pecou, porque bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Você sabe que é uma bênção ser castigado por Deus, Jó. Assume as besteiras que você fez. E Jó não tinha feito nada errado. Então a noção que Deus castiga seu filho já está no primeiro livro da Bíblia, na cronologia da escrita, onde foi transferido para a escrita. E quando você vê que essa noção que Deus corrige o filho é tão eterno quanto Deus, você tem conforto em saber que Deus me dá aqueles puxão de orelha de tanto em tanto. Amém? Deus não deixa eu na zona de conforto. Deus fala assim: não é do jeito que você quer, é o jeito que eu quero. Porque Ele me ama, Ele me ensina. Se você fizer do jeito que você quer, você vai ser um gordo chato rabugento. A gente tem que abrir mão do que a gente é para virar o que Deus tem para nós. Amém? Meu irmão, a melhor coisa é ter comunhão com Deus e sentir na pele que Ele bate e bate muito bem, porque Ele me ama, é meu papai. Amém? É meu papai. Meu pai fez suas coisas boas, fez suas coisas erradas. Minha mãe foi uma mãe maravilhosa, mas era limitada. Mas pai que nem Deus, tá para nascer, gente. E Ele quer ser teu pai. Amém? Canta a música sentimental: eu quero que você seja meu pai, né? E tem um Deus eterno clamando nas ruas, nas esquinas: eu quero ser teu pai. Bem-aventurado o homem que Deus castiga, não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Versículo 18, Jó 5, continua: porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga, Ele fera e com suas mãos Ele cura. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Castigo não vai te matar, vai te fazer bem. Amém? Mais uns 2 ou 3 referências para dar outra vertente. Jeremias capítulo 10. Jeremias, profeta chorão. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu gosto desse púlpito, ele não é grande demais, sabe? Eu não gosto daquele púlpito grandão, né? Que fica desse tamanho assim, você acaba se perdendo nele, né? Púlpitozinho que eu tenho um púlpito desse tamanho lá em Hortolândia, e eu tenho um do músico. Eu cato ele, eu vou lá no meio dos irmãos e ensino de lá, né? Eu gosto de coisa assim, compacta, perto da gente, né? Jeremias capítulo 10, versículo 23. Você vai dizer: mas o que você vai ter a ver com o que nós estamos falando? Vocês vão ver. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ao dirigir seus passos. Castiga-me, ó Senhor. Bate, Pai. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira. Que Deus não bate porque tem raiva, Ele não é ser humano. Deus não bate porque tem raiva. A ira é sobre os filhos da perdição. Deus não tem ira contra os seus filhos. Ele bate porque ama. Fala assim, ó: mas com medida, não na tua ira, para não me reduzires a nada. Aqui você vê um homem reconhecendo que não era dele o seu caminho. Tiago ensinou para a gente, não precisa ir lá não, que dizia: agora vos dizei, hoje, amanhã, iremos tal cidade, passaremos lá 1 ano, contrataremos, ganhamos. E ele fala assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece um pouco e depois desvanece. Em lugar disso, deveríeis dizer: se o Senhor quiser,
E se vivermos, faremos isso ou aquilo. Aqui está dizendo a mesma coisa. Não é homem o seu caminho. Amém? Toda a encruzilhada da tua vida, você pergunta para Deus: não é meu caminho, eu estou no teu caminho, o que é que eu faço? Mas eu vou lá para São Paulo ganhar R$500 a mais por mês. Não dá. Nem 50 mil por mês ajuda se Deus não quer você lá. Amém? Não estou dizendo que você não vai para lá. Vai, você é livre, você vai onde Deus te manda. Não é a geografia que faz você melhor ou pior filho de Deus, mas a geografia interna do teu coração com a vontade de Jesus Cristo. Amém? Vocês já ficaram numa estação de ônibus, trem, entulhado de gente, aquele barulho, aquela cacofonia de atividade, de beijo, de amor, tudo, e você lá isolado. Nada a ver com quem está no teu lado. Porque a aproximação que você e eu precisamos é de saber que Deus está no meu lado. Amém? Está no nosso lado. Então Jeremias falou assim: não há homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Para de confiar no seu taco e correr atrás reivindicar teus direitos. Irmãos, para com isso. Teus direitos foram crucificados com Jesus na cruz. Você tem que perguntar: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus deu exemplo na cruz dizendo: Pai, tira de mim esse cálice. Depois respirou e falou assim: mas que seja feita a tua vontade. Se Jesus, que é Deus na forma humana, sujeitou a vontade do Pai, nós faremos o mesmo para cumprir a missão de nosso Pai. Ok. Mais alguns versículos interessantes. Provérbios capítulo 8, 32 e 33. Provérbios 8, 32 e 33. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábio. Você quer ser sábio? Ouve a correção da sabedoria. Ouve a correção do Senhor. Amém? Provérbios capítulo 12, versículo 1. Eu quero que o Murilo leia isso bem alto. Vamos ver se vocês ouvem ele. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O que? Deus chamou alguém de estúpido? A minha versão diz quase a mesma coisa, diz bruto. Vamos ler outra vez. E você interpreta ela para mim então, irmão, que você é pregador também. O que ama... Ele que ama a instrução, ele ama o conhecimento. O conhecimento é bem autoexplicativo. Quem não gosta, você tem entendido, quem não gosta da instrução é estúpido. É um bruto, é estúpido. Então não tem espaço na igreja para mimimi. Deus falou que quem não gosta de ser corrigido é um bruto, é um estúpido. A gente carrega todos os irmãos fracos possível que podemos, isso é certo e natural. Mas irmãos, enquanto aquela pessoa não larga sua estupidez e aceita a repreensão do Senhor, não vai sair daquele buraco. Não vai, irmão, não vai. A gente ama, a gente tolera, a gente nivela por baixo na hora do relacionamento e do sentimentalismo, mas na hora de gerenciar a igreja, ir para frente e fazer ministério de Jesus, nunca depende de quem não é sério. Amém? Irmão, eu erro e choro pelos meus erros. Eu tenho um irmãozinho que chegou em mim um dia e falou assim: irmão, mas... vamos falar a verdade, é gostoso alguém chegar para você e falar assim: pô, você falou besteira, né? Aí eu mostrei para ele no contexto,
Mas eu amei o fato que ele sentiu a vontade de me corrigir. Ele sentiu a vontade. Eu deixei ele à vontade. Porque ele entende que quem ama, corrige e ajuda. Amém? E eu espero que continue assim com meus irmãozinhos lá, que eles são tão maravilhosos nesse aspecto. E já fala logo quando não concorda, né? Cremos no seguinte, irmão: a parte mais difícil da vida da gente às vezes é o que mais nos ajuda a crescer e ser maravilhosos na obra do Senhor. É bom levar uma surrinha de Deus de vez em quando. Amém? Maravilhoso. Tem aqueles meio doentinhos que gostam de fazer besteira e ficar apanhando o tempo todo, né? Mas isso é outra história. Eu estou dizendo que é assim mesmo. E vou terminar, tem outras coisas que falam que é maravilhoso. Pobreza e afronta virão, esse é Provérbios 13, 18. Os irmãos que querem fechar as contas no mês, olha que está dizendo uma dica para o irmão. Pobreza e afronta virão aos que rejeitam a correção. Está dizendo isso na tua Bíblia? A pessoa que não gosta de ser corrigido vai se lascar até financeiramente. Isso que está dizendo. Até financeiramente. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. O homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo novamente. Quer dizer, castiga teu filho enquanto você consegue, porque se você não corrigir ele vai continuar fazendo a mesma coisa. E a razão que Deus castiga você é que se você não apanha de Deus, você continua fazendo a mesma coisa. Amém? Bom, não cheguei nem perto do final dessa história, mas eu acho que já foi destrinchado suficientemente no contexto, porque a Bíblia é toda altamente interligada, né? Você começa a mexer com o fio aqui, ela desencapa outro lá e tal, e nisso tudo, mas você não vai entender Deus. Vai estudar a Bíblia, você nunca vai entender Deus. Amém, né? Se Deus entendesse, botasse de braço para seria um chato. Quanto mais você investiga e conhece Deus, mais temos que aprender sobre Ele, mais gostoso descobrir. Não sabia que Ele era tão bom, não sabia que Ele era tão maravilhoso, não sabia que Ele era tão justo, não sabia que Ele trabalhava direito, não sabia que Ele era melhor que qualquer pessoa que você acha que é bom. Deus fez Ele. Então, qualquer referência na vida que você gosta, foi Deus que fez, né? Qualquer comidinha gostosa, foi Deus que fez, ou deu sabedoria para quem preparasse. Amém? Então vou voltar à pergunta original. Você é filho de Deus? Como é que você sabe que é? Você já apanhou de Deus? Se você não apanhou, desculpa, a Bíblia diz que você não é filho, e Ele quer que você seja filho. Ele não mandou um profeta morrer na cruz, Ele mandou melhor que o profeta, Ele mandou si mesmo. Viveu a vida aqui sem um pecado, porque onde você vê Deus, você vê o casamento. Onde tem obra de Deus, tem casamento entre justiça e perdão, justiça e amor. É como se fosse a fileira aqui da direita, é os justiceiros, tudo certo. Sabe o que acontece? Se não tem amor, eles vão afastando daqui. Aqui é só amor, lá de cá é só amor. Jesus está aqui no meio e os dois se beijam. Amém? Caminho do Senhor tem dois extremos que não pode entrar: falta do que é certo e errado e falta de amor. Porque se tem Deus, tem amor, e amor não folga com injustiça, porque amor quente é aquele que fala: tu está errado, mas aqui tem um certo. Amém? Amigo, se você não conseguiu crer em Cristo, baixa a tua cabeça. Eu não sou decisionista, mas eu sei de uma coisa: se você se toca que é pecador,
e se você arrepende dos teus pecados, e gostaria de ser o que você não é, gostaria de conseguir o que você não consegue, gostaria e sente frustrado, eu não tenho, eu quero fazer o que é certo, mas eu só faço besteira, eu preciso de Ti, arrepende dos teus pecados, crê em Cristo e Ele vira teu parceiro. A justiça a justiça e o amor se unem na presença de Cristo e você entra no caminho do Senhor, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. Eu não sou da esquerda, eu não sou da direita, eu sou de Jesus. Amém? Eu concordo com a direita na questão do que é certo e errado, mas a gente tem que amar ou não somos de Deus. Amém? Nosso Deus é ilimitado, seu amor também é. Entenda isso. Qualquer doutrina que prega sobre a limitação de Deus é um Deus que está limitado, não é Deus, é conceito. O amor de Deus é ilimitado e é oferecido para todos que estão aqui hoje à noite. Deus conversa com gente com CPF, né? CPF fulano de tal, você precisa de mim. Deus é uma pessoa, e Ele está batendo no teu coração e fala: seja parceiro de vida comigo, arrependa do teu pecado, que eu te amo. Amém? Bom, vou pregar outro sermão agora, continuar assim. Vocês querem fazer perguntas? Pode, viu? Aí eu passo a resposta para o Daniel e o irmão Antônio para responder. Estou brincando, eu passo depois no grupo dos irmãos aí. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou passar a palavra então para quem agora? Para o Daniel? Você termina o culto como vocês normalmente terminam, mas, amigo, antes disso tudo, baixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço pelo fato que Tu nos ama e que de tanto em tanto o Senhor nos corrige, e eu vejo na Tua correção o Teu amor tomando conta da minha vida. Pedimos, se hoje à noite tem alguém que tem dificuldade de entender isso, que abra o seu entendimento, que ele venha a crer em Ti, que venha a arrepender dos seus pecados. Se tem irmão ou uma pessoa na igreja que é membro, que descobre que nunca foi corrigido por Ti e descobriu hoje à noite que não é crente, dá coragem para ela crer, dá força para ela através do Seu Espírito a crer em Ti. É o Teu trabalho que opera em nosso coração, que nos faz aceitável a Ti. Em nome do Seu Filho Jesus, amém.